Salve, salve, meu povo! Essa é o react número. A gente não sabe exatamente qual o número, porque eu também não sei qual é a ordem que a gente vai subir. A gente vai gravando alguns aqui e subimos. Mas seguramente não importa qual que é o número desse react aqui. O que importa é você saber que a gente pegou mais um vídeo para te provar, para te mostrar, para reagir, independente do setor, se é culinária, se é qualquer um, para te mostrar onde é que tem, onde é que falta inteligência emocional. Só que nesse react aqui é mais importante. Aqui a gente fala muito sobre a inteligência emocional, a importância de se comunicar, a importância de saber se relacionar no mercado de trabalho para quem veio da escola pública. Esse é o nosso público-alvo. Mas, se você não veio da escola pública e está passando por essas questões também, por essas dificuldades de saber se relacionar, saber se comunicar, de usar a inteligência emocional, eu ia falar artificial. Isso aqui também é para você. A grande questão é, muita dessa galera que veio da escola pública, que está entrando no mercado de trabalho agora, quem são? São os Gen Zs, é a galera da geração Z, que está sendo massacrada aqui nessa internet, né? Realmente, não sei se vocês acompanham, o meu algoritmo que está muito louco, mas tudo que vem relacionado à geração Z vem com muita crítica, muitos dedos apontados, muito tudo, e a gente tem um ponto de vista muito claro sobre isso aqui. Muitos dos fundamentos, dos argumentos, né, que a galera tá usando para massacrar a geração Z não é uma questão de geração, uma questão de juventude, né? Pega você quando era mais jovem, o que você fazia era exatamente a mesma coisa. Quais eram suas dificuldades? Eram muito parecidas. Mas Só não existia o YouTube, o Instagram, para ficar todo mundo dando palpite, exatamente. falando, tá vendo, na minha época, mas eu já ouvi a minha mãe, a minha avó, quando eu era adolescente, falar, essa menina, na minha época não era assim, aqui agora as pessoas falam publicamente, né, não só dentro de casa. Exatamente. Existe ali a galera que pega um pouco pesado, que dá umas derrapadas muito boas ali no senso da realidade, existe. Mas não é só uma questão de geração Z, não, é uma questão de ser humano. Mas esse vídeo aqui é especial porque esse carinha que tá aqui embaixo, esse que tá com o microfone na mão, ele é geração Z, ele tem ali seus 27, alguma coisa assim. E esse outro cara, ele vem com uma crítica, eu não gosto da palavra crítica construtiva, mas é mais ou menos isso que ele está trazendo. Ele traz uma crítica com relevância, vamos dizer assim, ele não está batendo. E aí, então, é uma pessoa colocando o ponto de vista dela, com um geração Z debatendo, e a gente vai fazer o meio de campo disso daqui, vamos analisar para ver o que que sai disso e o que que vocês podem pegar de melhor e colocar aí dentro da tua realidade e realmente usar também como argumento de defesa, né? Se você é geração Z, você vai precisar se defender, porque infelizmente, meu queridinho, minha queridinha, tem muita gente com todas as armas apontadas para vocês, vocês vão ter que se defender. Do estilingue a metralhadora estão querendo atingir vocês. Exatamente. Dos fatos não condizem com a história que foi contada para ela. Ela poderia fazer o que ela quisesse, ela deveria ter o seu lugar no mundo. Quem contou essa história pra gente foi a geração de vocês. Então já começo com essa pedrada, porque a gente não se contou a história, a gente interpretou baseado no que foi dado pra gente. O maior problema que a sociedade tinha era justamente o banheiro trans. Era o fato de que a linguagem neutra era opressora e tudo mais. E o pessoal da geração Z, que nasceu lá no início dos anos 2000, que agora eu vou começar com esse ponto, porque a geração Z ainda assim sofre vários estereótipos. Não é todo geração Z que tem essa visão. Eu sou um cara mais progressista, assim, na minha visão de pensamento, como vocês bem sabem, mas a gente não é pautado apenas por pautas ideológicas de gênero, de comunidades, de minorias. Não é só isso que pauta as nossas buscas por melhorias sociais. E isso, querendo ou não, é um preconceito, um estereótipo criado por gerações mais velhas para reforçar argumentos em outras áreas. Então, tipo, eles pegam essas pautas que são mais polêmicas, até entre nós da geração Z, e tentam afirmar como toda a geração Z apoiasse isso, e isso descredibilizasse qualquer outro tipo de argumentação que a gente traz. Então, esse é um pequeno... É isso, né? Porque querem pegar que é um grupão, uma massa. Quantos milhões de pessoas não tem no mundo, né? Mesmo no Brasil, no mundo, de pessoas ali naquele agrupamento de idade que se classifica como geração Z. E sério mesmo que você acha que dá para colocar uma etiqueta? Pensam assim, defendem isso? Não, gente, tem muita pluralidade de pensamento dentro desse grupo, assim como em todos os grupos. E outra coisa, foi a geração Z que criou essa palhaçada de pronome neutro? Eu não sei se foi, porque as pessoas da minha convivência, assim, gente, eu convivo com muitos tipos de pessoas. As pessoas da minha convivência que usam o pronome neutro, nenhuma da geração Z, tá? É Nenhuma. verdade, é verdade, é verdade. Bom ponto.
Quem criou? Você sabe quem criou? Quando surgiu o pronome neutro? Joga aqui pra gente saber também. Por favor, Pelo que a ponto que pessoa acho que vê o por ser um quanto começo de tempo vídeo, que um essa começo de pessoa vídeo tá. tem que ser mais polêmico, tem que ter aquele hook inicial pra prender você no vídeo. Então eu entendo da maneira que ele fez aqui, mas esse começo de argumento eu já começo discordando. Com 24, 25 anos, eles estão começando a perceber que a vida não é esse conto de fadas que enganaram eles. Eu tenho 24 anos e realmente, assim, entendo que esse conto de fadas que foi contado não é muito bem como realmente Eu é, falei mas vamos 27, seguir. desculpa, E moço. pessoal, não duvide. A verdade é que todo esse marketing construído para a geração Z foi construído para uma geração Z específica. A gente tá falando de pessoas muito ricas e da classe média. Porque o pobre, no geral, ele já sabe que essa história não faz o menor sentido, né? Eu vejo muito pelo meu canal. Pô, perfeito. Aqui a gente tem uma coisa que eu gosto muito de falar, eu fiz vários vídeos quando a gente fala de desigualdade social. Desigualdade social é muito óbvio quando você pega um jovem geração Z da periferia contra um jovem classe média como eu. Por exemplo, uma pessoa estar sem emprego, sendo geração Z mais pobre, ele é uma pessoa que está desempregada. Então a gente trata essa pessoa como desempregada. Agora, quando a gente tá uma pessoa da classe média, uma classe mais alta, a gente trata como essa pessoa tá em busca de um propósito maior. Certas romantizações que acontecem com uma classe. Eu acho que aqui ele brisou um pouco. Para mim, desempregado é desempregado. Assim, eu convivo com pessoas que têm uma classe melhor, já tem filhos da geração Z que estão desempregados e que falam: meu filho está desempregado, não quer fazer nada, não está estudando nem trabalhando. Eu acho que esse recorte de falar, está em busca de um propósito maior, deve estar na super classe de herdeiros, porque mesmo na classe média, na classe baixa, que eu vejo ao meu redor, as pessoas tratando desempregado como desempregado. Como desempregado. E também você falou, né? Quem criou essa questão do pronome neutro? Quem criou essa geração de trabalho com propósito foi papagaiada da nossa geração. Ai, temos que encontrar propósito no trabalho. Você tem que ter um propósito, pagar a conta. Ok, propósito, mas Classe média, mas que eu acho que não é exclusividade da geração Z. Eu até sou um pouco crítico e cético quando a gente trata toda uma geração como um todo. A geração Z, ela tem diversas camadas e esferas sociais que entre a geração Z são muito diferentes. E eu tô falando aqui um exemplo de como a gente tá com uma geração Z mais pobre e uma geração Z classe média, quando a gente faz uma distinção social por renda. Então fica de novo aqui mais aprofundando um pouco mais a análise. É comum eu dar uma olhada nos comentários, eu não consigo mais responder todos, graças a Deus o canal cresce aí num tamanho inimaginável, tem 250 mil seguidores nas redes, né, somados aí, faz mais de 4 milhões de views por mês. Mas quando eu reparo que tipo de jovem me segue, e eu comparo, por exemplo, os jovens que seguem o Cauê Moura, Ian Neves, História Cabeluda, toda Eu sigo os dois. Eu sigo todos os comunistas do YouTube, sigo ele e vários outros caras numa vertente ideologicamente de direita. essa galera aí, Luigi, não sei o quê, que fica falando que o jovem, não, a culpa não é dele, a culpa é do capitalista, a culpa é do sistema, que você não tem que estudar, porque na verdade, né, as pessoas te devem alguma coisa. Eu fico feliz. Eu acho que as pessoas estão começando a cair na real de que toda essa história é uma grande bobagem. O mundo não mudou tanto quanto você imagina. Você ainda precisa sim trabalhar para pagar as contas, você ainda precisa sim passar perrengue, você precisa sim baixar a cabeça para chefe chato, para chefe te cobrar. Você não vai ter aquela vida que você imaginava de chegar no trabalho que quiser, embora que quiser, e receber um salário que você imagina que seja melhor. Porque no final do dia, pessoal, o mundo, ele sempre dá uma iludida na garotada, nos jovens. Mas quando a realidade chega, quando o boleto começa a bater na sua porta, a história muda. E como eu falei, o pessoal mais pobre já sabe disso, porque eles já passam dificuldade. Toda essa história da carochinha, da geração Z, né, da cultura woke, isso foi dado muito a rico e a classe média. Cultura woke é um tema que eu nunca falei muito, mas é padrão de comportamentos ideológicos que a gente crie vilões na sociedade ao longo do tempo. Os vilões já foram um dia classes sociais de pessoas específicas, já foi os imigrantes, e ainda está sendo um pouco os imigrantes, e agora está sendo a cultura woke, que é o famoso fantasma da cultura woke. Eu acho que é um grande exagero do jeito que é tratado a cultura woke também. Eu acho que tem alguns pontos ali de críticas que são válidos, mas também não sou muito fã também dessa vibe meio super woke, filmes da Netflix super que você vê que tem uma cota sendo preenchida ali dentro. Mas aqui, quando ele fala do sistema, eu acho que tem vários debates e nuances que em 2 minutos de vídeo ele já passou e que dariam temas de vídeos completos. Por exemplo, o que são direitos e deveres numa sociedade. Isso é um tema que pode ser estressado a um nível... Cara, isso aqui é um tema, acho que um dos mais legais para se debater. E ele fala muito do sistema, da gente criticar o sistema, que o sistema nos deve alguma coisa. Eu acho que assim, eu sou uma geração Z, que eu tenho uma visão muito clara das coisas, muito objetiva, muito pragmática. Eu não gosto do sistema como ele é hoje, mas eu jogo o jogo dele. Eu trabalho duro, mano, trabalho várias horas, boto conteúdo, mano, faço 1000 outras coisas, tenho vários projetos, trabalho pra pagar minhas contas, mas ao mesmo tempo eu não sou obrigado a gostar disso, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto da geração Z. A gente não é obrigado a gostar do sistema como ele é hoje, a gente não é obrigado a gostar de um chefe chato que vem enchendo nosso saco, de trabalhar várias horas por dia. Eu acho que eu concordo, você não é obrigado a gostar de um monte de coisa, mas ainda assim você tem que fazer, né? Você tem que aturar. É o que a gente tá falando, é fazer o que tem que ser feito. Mas tem inteligência emocional de saber que não gosta, de que não é algo... de que não gosta mesmo, mas várias coisas a gente não gosta e tem que fazer, né? Sei lá, atividade física eu gosto, mas tem gente que não gosta, mas você tem que fazer, dane-se, né? Se você gosta ou não. Então, eu acho... Mas sabe o que eu acho ouvindo isso? Ouvindo o cara falar e esse que tá reagindo... e vindo de uma classe de extrema periferia e ainda voltando para ela sempre que visita alguns amigos, enfim, tudo mais, é que esse tipo de discurso é bem classe média. A periferia, cara, tá ralando igual sempre ralou, sabia? Talvez com mais adoecimento mental, sim, porque a questão do excesso de informação, de telas, isso causa um adoecimento mental que às vezes você nem consegue entender que é por causa disso, mas você está ficando doente. Mas eu acho que toda essa discussão de cultura woke, vai lá na periferia, vai lá em Itacoaxetuba. Eu até vi, eu dei uma olhada aqui, eu coloquei no Google. O que é isso? Vai lá e fala assim, vamos falar aqui sobre a cultura woke. O quê, amigo? O
quê, sabe? Então, claro que a gente quer uma sociedade com mais direitos, com mais consciência, que trate melhor, independente do que a pessoa escolha de sexualidade, de como ela quer se apresentar ao mundo. Isso é a obviedade que precisa ser falada assim, porque as pessoas ainda só costumam respeitar o que ela gosta, né? Mas fora isso, essa discussão de cultura woke, gente, isso é muito complicado, muita gente, coisa de gente que está com tempo, sabe? Defender direitos humanos básicos, que são básicos, é muito diferente de dar etiquetas. Agora eu vou chamar isso de cultura woke. Sei lá que porra é essa, gente. Exatamente. Tem uma questão também de um react que a gente fez, eu não vou lembrar exatamente agora o nome da pessoa que a gente reagiu, mas ela falava também sobre, sim, daquele cara que falou que mudou o escritório, foi para um lugar mais longe e uma galera pediu demissão e tudo, perdeu 30% da galera. Eu acho que se existe uma diferença, e aí sim é uma diferença que pode ser colocada numa questão de geração, mas dentro daquele recorte da vivência daquele cara específico e não de todo mundo da mesma geração, é que talvez não esteja havendo tanto planejamento. Por exemplo, eu não quero perder 2, 3 horas do meu dia indo trabalhar num lugar tão longe. Eu vou pedir demissão agora, beleza. Mas o que você vai fazer depois? Não sei, mas depois eu dou um jeito, depois eu arrumo um emprego, depois eu faço um bico, depois eu faço alguma coisa. Eu acho que essa é a grande diferença, porque a gente não dava um passo sem olhar um futuro, sem olhar umas possibilidades, sabe? Eu vou sair dessa empresa quando tiver um cargo fechado naquela outra. Ou quando eu estiver mais próxima de fazer alguma outra coisa assim, um projeto meu, pessoal, alguma coisa assim. Agora acho que a galera tem mais liberdade, menos medo, vamos dizer assim. Tem mais possibilidades também, né, Mai? De fazer uma renda hoje em dia. Acho que essa questão dessa coragem de tá me fazendo muito mal, não é o que eu quero para minha vida e eu vou mudar. Eu acho que ela surge também como consequência de hoje a gente tem mais possibilidade de renda. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que eu vou estralar os dedos e conseguir, mas a gente tem mais possibilidades. Todas vão ser difíceis, todas vão exigir algum tipo de esforço, mas a gente tem mais possibilidades do que os nossos pais tiveram, por exemplo. Com certeza. A gente não é obrigado a gostar disso, a gente sabe que é como o mundo funciona. Eu acho que faz mal como geração e faz mal como indivíduo você ir contra isso. Tipo, no primeiro momento, você como indivíduo fala assim, não vou trabalhar, chefe, não quero trabalhar, não quero ser promovido. Tipo, você recusar jogar o jogo. Recusar jogar o jogo eu acho que é cagada. Mas agora, ter que gostar do jogo é foda. Isso é a minha crítica, pelo menos, às gerações mais antigas. O rico, ele não tá tendo problema, porque ele vive isso já. Quando você vê lá a Marquezine, com o namoradinho dela lá e tal, o namorado da Marquezine, ele pode ser desconstruído. Ele pode se vestir de maneira feminada, ele pode fazer o que ele gosta, ele pode ir pra Nova York, na semana de moda, criticar o capitalismo. Mas o tio dele, faleceu de tanto botox que ele teve lá, trabalhando com tomate. O pai dele passou muito perrengue, cantando em rodoviária, passando necessidade, até ser um cara aí bilionário, que pode manter o filho vivendo nesse mundo colorido do que a sociedade diz pra ele, que é muito relevante. O problema é o banheiro trans. Só que a gente vive num país em que 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Ele não precisa escolher qual banheiro que ele vai. Geralmente ele vai cagar no pinico e vai jogar pela janela. Ele vai cagar no quintal dele. Ele vai comer rato, vai comer bicho, vai comer leptospirose, né? O problema é a linguagem neutra que oprime o não binário, né? E aí você vê aí candidato, o Boulos aqui em São Paulo, cantando o hino nacional em linguagem neutra, né? Só que a gente tá num país em que mais de 120 milhões de brasileiros não sabem analisar um gráfico, não sabem fazer conta de somar e subtrair direito, nem dividir, nem multiplicar, que fala pra mim fazer e escreve português todo errado, né? São essas as preocupações que o brasileiro médio tem. Aí que a gente entra num ponto que é importante. Assim, a gente tá falando muito de desigualdade social, de pobreza, de pessoas que não têm acesso nem a saneamento básico, a educação de qualidade, que são todas críticas válidas. Só que ele utiliza de pontos de crítica ao progressismo para invalidar pontos. Por exemplo, quando a gente tem claramente que pessoas transgêneros, elas têm pior acesso à educação, não conseguem evoluir na educação como pessoas cisgêneros conseguem, como pessoas negras não conseguem evoluir ao mesmo ponto de qualidade de ensino quanto pessoas brancas por diversos problemas. Então, nossas críticas, eu acho que vai muito de erro da esquerda como todo, se portar dessa maneira super radical, super para cima, que eu acho que não é legal. Mas eu acho que ele utiliza para descredibilizar esses pontos críticas sociais válidas, que nós como geração trazemos. Eu acho que assim, não tem como comparar. Tipo, a gente tá falando de saneamento básico contra banheiro transgênero. Eu acho que é difícil botar na mesma frase esses pontos, sabe? Eu acho que a gente também critica o saneamento básico. Não é, a gente dá prioridade para. Acho que ele trouxe um bom ponto. A gente falou em algum vídeo aqui, né? Trouxemos um meme aí que traduz isso, que é a questão do... Eu falo que gosto de laranja, a Mayara fala que eu gosto de banana, e eu falo, mas o que você tem contra a laranja? Por que você está criticando a laranja? Não, eu só falei que eu gosto de banana. Então, acho que é isso. As pessoas, ele fala muito bem. Eu também tenho algumas questões sobre sobre todas essas questões da transexualidade, principalmente quando isso é um discurso que entra muito novo na vida, e não só a transexualidade, mas a sexualidade como um todo. Mas aí é pauta para outro vídeo. Mas a questão é você lutar por um banheiro trans em lugares específicos e você lutar pelo saneamento básico, você pode ser a mesma pessoa. Você não precisa ser outra pessoa. Você não precisa escolher um ou outro, né?
É isso que as pessoas, às vezes, né, acho que, mais uma vez, eu acho que é reflexo da hiperinformação. Como a gente recebe um monte de coisa, a gente não sabe mais onde a gente tem que filtrar. Acho que está confuso o que a gente tem que escolher. Você entender que sim, o Brasil tem uma questão gravíssima de saneamento básico, não invalida a questão da violência, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. E isso precisa de alguma forma ser resolvido. A questão do banheiro é um ponto, sim, importante. Então, é isso, desvalidar o discurso do outro porque não é a sua dor, né? Então, acho que esse é um ponto que gerações mais novas, e eu vejo isso, sim, na minha sobrinha, no meu sobrinho, que são bem o retrato da geração Z, eu vejo eles muito mais conscientes. A gente ainda discute, mas será que a questão trans para eles é uma coisa normal? Assim, tipo, nossa, sabe? Para eles já convivem com essa normalidade, com essa obviedade que deveria ser desde sempre, para eles já é comum, assim. Banheiro transgênero do que para saneamento básico. Não é bem assim. São duas políticas que são tratadas por ministérios diferentes, que são tratados com verbas e orçamento diferentes, que são pautas que são, não vou falar que igualmente importantes, porque saneamento básico deveria ser um direito natural de todo mundo que vive em uma sociedade, mas são pautas que pode trazer quem faz parte da comunidade, quem não faz e acha isso importante. Eu só não vejo por que descredibilizar tanto. Bom, eu acho que essa parte mais chula do vídeo vai passar e a gente vai começar para críticas mais, acho que mais contundentes daqui a pouco. Se você está escrevendo milho, não sei o quê, você percebe que toda essa distopia construída na cultura woke, ela tá morrendo. E por que ela tá morrendo? Eu não tô falando dessa morte que foi anunciada agora no Facebook. Além disso, vale aqui o ponto, tá? Eu odeio quem fica se encaixando assim. Não é porque eu sou um cara mais progressista, que visa mais mudanças sociais, e muitas pessoas me encaixariam no aspecto de esquerda, que eu tenho que concordar com toda essa porra que ele tá falando aqui, tá? Linguagem neutra. Eu, por exemplo, sou um cara de esquerda que, mano, não tenho opinião, e minha opinião talvez seria mais tradicional nesse ponto, mais conservadora, de não querer mudar, porque tem vários problemas de acessibilidade, etc. Então, botar todo mundo numa caixa de toda geração Z é de esquerda, toda geração Z faz parte dessa cultura woke que gosta, cara, você pode ser um cara mais à esquerda, mais progressista, sem apoiar essas pautas. Ficar enfiando pessoas numa caixinha, criando estereótipos, é o que defaz e faz mal para todo mundo, pro debate público. Então, fica também uma crítica, mas eu sei que pra internet polarizar também gera engajamento, e eu caí no bait aqui, eu tô gerando engajamento pra isso, mas tá tudo bem. A Microsoft tá acabando com essas áreas específicas, com a diversidade, ou então a gente vendo o próprio Hollywood voltar de novo às origens, lançando filmes que são muito mais focados totalmente no roteiro do que propriamente pra atender umas agendas. A gente tá percebendo isso porque a geração Z lá, que nasceu no ano 2000 e agora tá com 25 anos, 24 anos, essa galera tá começando a enfrentar a realidade, especialmente no Brasil. O cara da classe média que ficava escolhendo emprego e dizendo que ia passar gap year, ano sabático, não sei aonde, vai fazer um intercâmbio pra não sei aonde, esse cara agora tá começando a enfrentar a realidade de ter que sair da casa dos pais. Às vezes não fez merda lá, não sei quem, engravidou uma menina, não é pai, ou é mãe. E aí ele tá percebendo que, ele vai ter que trabalhar num lugar que ele não gosta tanto pra poder pagar as contas. Ele vai ver que o Netflix não é de graça, né? O Netflix era pago pelo pai dele, né? Só que ele sempre achou o pai dele um babaca, um opressor, porque o pai dele chegava tarde, o pai dele não sabia se impor no trabalho. Mas o pai dele sabia que se ele fosse demitido, não ia ter leitinho nem codinho, geladinho de manhã pro filho dele fazer as coisas. Ele vai começar a perceber que a vida real é um negócio complicado, né? E aí eu fico feliz de ver uma galera mais jovem, que vem aqui no canal e escuta o meu discurso, tipo, ninguém gosta de você não. Se você não trabalhar, se você não estudar, você tá fudido, né? Não vai ter alguém que vai vir te salvar. Aqui, essa parte da crítica que eu concordo. A partir do momento que você descredibiliza quem vem da sua casa, sua família, pessoas que estão ali provendo pra você desde criança, e fizeram, querendo ou não, pessoas que jogaram o jogo, jogaram esse jogo do capitalismo e conseguiram servir pra você, principalmente da classe média, que é meu caso, já acho que é uma puta falta de respeito, e aqui eu já concordo. Se você acha que você não vai ter que fazer nada e alguma coisa vai acontecer, o sistema vai mudar, esquece, amigão. Escuta o meu discurso, tipo... Sabe o que eu acho que é a parte mais legal desse vídeo até aqui? É que o cara que tá fazendo o react não fala de, esse cara é um boçal, joga fora tudo que ele tá falando, que hoje é meio que um comportamento padrão, né? Ou você gosta de uma pessoa, ou você odeia, você tem que gostar o todo e você tem que odiar o todo, né? Vale para pessoas, vale para quando, né, estratégia de comunicação, às vezes chega um cliente e fala, não, a gente quer refazer do zero as nossas redes sociais. Gente, como assim do zero? Já tem tudo, um monte de coisa que foi criado ali, uma comunidade. Você aprovou aquilo ali, tá louco? Então, a gente vive um pouco dessa coisa, né? Do tipo, ou eu amo, ou eu odeio, e aí se eu amo, eu tenho que concordar com tudo, se eu odeio, eu tenho que odiar tudo, né? E eu acho que a riqueza da inteligência emocional é você conseguir pegar esses recortes para se nutrir. Um cara de esquerda tem sentido nesse ponto, um cara de direita tem sentido nesse ponto. E eu acho que aqui ele, pelo menos até o momento desse react, eles se equiparam bastante, né? Exatamente, eu gosto da parte que ele fala, tipo, para de colocar, é exatamente isso que a gente fala, que a gente defende o tempo todo, que inclusive você já deve ter falado aqui nesse vídeo, ou se for no outro que a gente acabou de gravar, não coloca todo mundo dentro de uma caixinha não, cara, tipo, e etiqueta, se você gosta só de banana, você vai ficar aqui, então eu não posso gostar de banana e de laranja, não, escolhe, ou você gosta de um, ou você gosta de outro, sabe, esse... Como é que chama essa palavra? Eu tô esquecendo as palavras, gente, estou... grávida. Mas tá focada em criar um outro cérebro aí. Exatamente, tô dividindo a atenção, mas quando você... como é que se chama? Coloca todo mundo dentro da mesma caixa, quando você... Monize, vamos. Padroniza? Meio que padroniza? Pode ser, não era bem essa palavra não, mas pode ser. Quando você padroniza, quando você... Vamos a padronizar.
Pode ser? Quando você padroniza todo mundo. Então, se todo mundo que usa brinco de sol é porque vota no PSOL, por exemplo, vai colocar todo mundo aqui nessa caixa. Gente, não é bem assim, sabe? As pessoas têm desejos diferentes, têm pontos de vista diferentes, têm necessidades, têm medos diferentes. Uma coisa que eu concordo muito com o que você falou, Mo, muito do que esses dois estão falando não tem nem um pouco, assim, mas não passa nem perto da realidade aqui da perifa, né, da nossa realidade ali, mas não passa mesmo. E aí, quando a gente fala da realidade da perifa, a gente tá falando da maior parte do Brasil, galera, da grandíssima maior parte do Brasil. Os exemplos que eles estão dando são válidos, não tem ninguém validando os exemplos deles, mas tem uma outra realidade bastante distante que tá acontecendo ali, viu? Você está falando de uma classe média alta, assim, porque tem a classe média que está ali flertando muito pertinho da pobreza, né? Que a galera às vezes acha que não, mas está bem perto. E eles estão falando de uma classe média que já está lá quase perto dos herdeiros já. Ninguém gosta de você, não. Se você não trabalhar, se você Exato. Aí eu vai ter alguém que vai concordo. me salvar. Não, mas eu vou votar no presidente tal, eu vou fazer o L. Ah, não, eu vou votar no Ciro. Pode fazer. O prefeito da minha cidade agora prometeu uma política educacional. Pode fazer, pode votar no Lula, pode votar no Ciro Gomes, tranquilo, mas não deixa de fazer o que tem que fazer, caralho. Você pode almejar para um mundo melhor, mas ao mesmo tempo fazer as coisas que tem que fazer, ou do jeito que o mundo realmente é. Essa falsa, aí é uma crítica à geração Z mesmo. É uma falsa sensação que a gente tem de a gente idealiza uma coisa, mas a gente não tá vivendo aquela coisa ainda. A gente pode idealizar, mas enquanto isso joga o jogo, irmão. Senão você vai se fuder, você vai fuder sua família, você não vai conseguir prover pra ninguém. Então tem essa sacada, aí eu concordo. A educação do Brasil é uma merda, sempre foi uma merda, não vai melhorar. A saúde é uma merda, não vou votar nesse cara que vai triplicar a verba. Eu escuto esse negócio de triplicar, dobrar, construir mais, não sei o quê, há muitos anos. Não muda nada, o Brasil continua da mesma forma. A geração Z, da classe média, que acreditou nesse discurso, né, que ia ser home office, que ia ganhar muito bem, né, ela tá começando a descobrir que não é bem assim, que as contas chegam todo mês, tem que pagar. Né? A própria garotada aí, os meninos e tal, que estavam imaginando que não, eu não preciso bancar a minha mulher, eu não preciso, que é hoje tudo igualdade. Mas se você não fizer as coisas direito, se você não for um bom pai, se você não chegar junto pra construir sua família, o mulher não vai te querer. Perfeito. Você acredita nessa igualdade? Agora, se você fica em casa tentando concurso, jogando videogame, se você acha que você vai fazer o que você gosta. Não, eu não tenho bem no trabalho, mas eu não quero me submeter ao capitalismo. Eu vou empreender. Olha, gente, eu já trabalhei muito tempo numa empresa de shopping e eu vi muita gente querer empreender. Eu vi muita gente querer falar que o patrão me explora, então agora eu vou ser CEO da minha própria vida. Eu vou abrir um espoleto. Porra, tem uma crítica foda pra falar isso, cara. Acho isso muito foda que ele falou, tá? Eu acho que muitos usam o recurso de querer empreender porque não quer ser explorado pelo patrão. Mas empreendedorismo, mano, é uma questão de autoexploração. Você tá se autoexplorando. O quanto eu trabalho muito mais empreendendo, mas é muito mais assim, nossa, no mínimo, saudades de trabalhar 8 horas por dia. Nossa, ontem eu tava falando isso, porque já tem eu vou tirar meu periodinho ali, né, de licença, mas maternidade, para quem não sabe, Maiara está prestes a trazer um serzinho ao mundo. E a grande questão é, eu tô tentando deixar tudo organizado o quanto antes, porque antigamente eu tinha um time, né, que eu falava, time, tal, fulaninho, você vai fazer isso, fulaninho, você vai fazer aquilo, fulaninho, você vai fazer aquilo, eu tentava deixar mais ou menos as coisas mapeadas, porque na minha ausência tinha quem faria, quem fizesse. Agora, não tem, meu queridinho, se eu me ausentar por 4 meses, eu acho que lascou muito daqui. Então, eu me programei, beleza, para eu ficar fora 1 mês, eu preciso antecipar esse tanto de conteúdo, eu preciso gravar isso daqui, eu preciso deixar planejado isso daqui, os robôs, graças a Deus, na minha vez de ficar grávida tem inteligência artificial, que pode me ajudar muito nessa questão de automação das coisas, só que eu tô indo dormir muito mais tarde. Ontem eu estava passada, acabada. Ontem eu fui jantar, era umas 11 horas, alguma coisa, com o computador do lado, e meu companheiro falou, você tá com cara de cogumelo. Sabe cogumelo quando você prende o cabelo? E você fica com uma cara meio assim, eu tava realmente exausta, e se eu estivesse trabalhando CLT com as 8 horas a serem trabalhadas, a serem respeitadas ali com um pontinho, que a galera reclama tanto do ponto, ontem eu falei, caramba, velho, um CLTzinho agora não era mal, né? É isso, a galera, assim, mas é mais uma vez o que ela falando, é só odiar o que já tem. Eu odeio o que já tem que é a maior parte. É o CLT. Então eu vou odiar o CLT. Tem coisas ruins? Tem, mas tem muitas vantagens também, né? Então o outro lado, o lado do empreender, também tem coisas boas, também tem mais autonomia, tem coisas boas sim, mas em termos de hora, de tempo dedicado, de responsabilidade, é muito maior. É muito maior. Agora E disciplina, se você não tem, nem começa o jogo. Nem entra na brincadeira. Nem vem, Outro. Eu falo isso em vários vídeos que eu falo assim, cara, você quer sair da CLT? Tá aqui um guia anti-coach pra você sair da CLT. Você tem que ter todos esses checks preenchidos, além de, tipo, uma puta vantagem social que você vai ter que ter na sua vida. Então, assim, não poderia concordar mais aqui. Empreendedorismo, por muitas vezes, é uma
deixa de ser uma opção para muitas pessoas que não conseguem emprego e se veem precisando empreender porque não tá conseguir emprego. Enfim, depois eu posso falar disso mais. Aí o cara ia lá, pegava uma franquia, começava a fazer os cálculos e falava, não, vou ser dono da minha própria vida. Sabe o que acontecia? Ele descobria aquele cara muito gente boa, um trabalhador que tem que proteger lá, né? Ele metia ele na justiça, ele botava deixado, aí sabe quem tinha que ir pra frente lá pra ficar fazendo a massa lá, o macarrão e tudo mais, botando os palmitos lá? Era o tal do proprietário que queria ter uma vida mais tranquila. Cara, desculpa ficar pausando tanto. É porque são tantas nuances que a gente pode trabalhar aqui realmente, a falta de qualificação de mão de obra no Brasil é impressionante. É difícil falar disso porque a qualidade dos serviços tá diminuindo bastante. Eu lembro um dia, e eu não quero entrar em dado específico, mas olha como é tão profundo esse debate. Eu lembro que eu tava no McDonald's, ele foi pedir uma casquinha, algum no McDonald's, eu tava na lateral, onde a porta tava aberta ali da barra de sorvete, e a mulher tava tirando, tipo, água de fora lá, porque tinha sujado, uma água suja, ela tava limpando ali dentro da barraquinha do Mac, da estação do Mac. E, mano, tinha pessoas ali, e a mulher começou a jogar água nas pessoas, a funcionária do McDonald's começou a jogar água, tipo, meio que sem perceber, porque era uma falta de qualificação, ela não processou que ela talvez estaria olhando alguém que estaria do lado de fora. E aí você fala assim, puta, funcionário ruim, tá fazendo qualquer coisa de mau jeito, tá com má vontade. Mas se você começar a analisar um pouquinho, puta, por muitas vezes a pessoa tá trabalhando numa escala 6x1, ela descansa um dia por semana e se um dia ela tá tendo que pegar fila no SUS, completamente estressada, às vezes ela tá com tanto problema na cabeça, problemas, cara, financeiros dentro de casa, ela tá pensando em tanta coisa que tá acontecendo na vida dela, que ela não te viu ali, ela tava rindo pra fora. Então a própria estrutura social cria essa falta de qualidade de mão de obra dos serviços. Então quando aconteceu comigo, quando eu lembro que ela jogou a água em mim, assim, que eu acabei molhando com uma água suja, pô, eu fiquei meio bravo, assim, que você não quer que isso aconteça, não acabei não falando nada também, porque eu não vou destratar a pessoa no meio do nada, mas eu comecei a refletir, cara, será que realmente ela é simplesmente um funcionário ruim, ou se tem mais coisas envolvidas nessa análise? É isso que eu queria trazer esse ponto, tipo, talvez de absorver e aprofundar um pouquinho mais nessa análise. Não é sobre o funcionário. Sobre pessoas, sobre como você... É isso, a gente vive num ciclo de exaustão muito grande. E no Brasil isso é muito mais acentuado. A relação do brasileiro com o trabalho, ela caminha por um nível de exaustão. Eu tenho clientes aqui que eu dialogo que estão na Holanda, por exemplo, que falam, nossa... É totalmente diferente, sabe? Assim, a gente não tem esse nível de WhatsApp, eu trabalho pipocando na sua tela o tempo todo. Aqui nem se usa o WhatsApp, né? Então, tudo é urgente no Brasil, né? Não tem mais filtro sobre o que de fato é urgente, tudo é urgente. Então, vale essa reflexão. Tudo caminho para o caos. Então, mais uma vez, por isso é importante a inteligência emocional, de você conseguir, no meio do caos que estamos, que as relações do Brasil estão, você conseguir ser racional, né? Conseguir ser o que nos faz diferente como espécie, você conseguir racionalizar, encontrar ali, dominar e compreender as suas emoções, porque senão você vai agindo por instinto, é isso. Um dia você está jogando água numa pessoa, no outro dia você está brigando com alguém na fila do mercado, na outra hora você está matando alguém, a gente volta a gente volta lá a se comportar como animais mesmo, né? Da origem que viemos. E acabou descobrindo que ele precisava trabalhar até as 11 da noite. Ele descobriu que tinha imposto pra cacete pra pagar, né? E aí ele começou a perceber que o patrão malvadão que vivia estressado que ele tinha, porra, era um cara que passava por perrengue também. No final do dia tinha que pagar o salário dele, né? Assim como qualquer empreendedor no Brasil sabe disso. Às vezes você tá tomando prejuízo, tá mal, e o teu funcionário que tá te gritando tá recebendo o salário dele em dia. Acho que de você tá passando esse perrengue. Então empreender não é tranquilo. Então aquela ideia de que você vai abrir uma startup, vai ser rico, essa negócio tá morrendo. A gente tá descobrindo que o governo novo prometeu um monte de coisa. Eu acho que a geração Z já veio um pouco com isso dentro do hard drive nosso. Tipo, a geração dos millennials, eles vieram muito naquela base, Steve Jobs, Bill Gates, vamos empreender dentro da garagem, ficar super rico. E eu acho que por muitas vezes aqui na análise, que apesar de concordar muito com o que ele tá falando a partir de agora, do número 4 pra frente, eu acho que pode haver uma confusão muito entre a geração millennial e a geração Z. Porque a geração millennial que tem mais essa pegada mais, vou empreender, vou ficar rico, vou consumir startup. A geração Z já vem numa pegada mais, tipo, mano, fodeu, tá ligado? Tipo, não vai dar certo nada. A gente tem uma pegada um pouco mais triste. Alguns outros um pouco menos, mas é o que eu vejo no geral. Uma pegada mais triste, é verdade. Eu vejo essa geração mais triste, sabia? Cara, eu não sei se triste é a palavra, eu acho que eles estão com outro foco, eles têm tantas outras... Foco é uma coisa que tá faltando, né, em todo mundo, mas acho que eles têm outro ponto de vista, assim, então outras necessidades, não sei se tristeza é a palavra. Eu vejo até pelos índices, assim, né, saúde mental, tem algum estudo, depois a gente pode deixar aqui nos comentários, que mostram que os índices de depressão e de ansiedade, eles crescem no Brasil como um todo, mas eles crescem mais na faixa dos mais jovens. Então, eu vejo um pouco disso de que a gente não vive um momento historicamente fácil no mundo e também no Brasil, né? E aí, uma coisa é a gente ter um pouco mais de maturidade para interpretar esses momentos, uma coisa é quem está chegando agora na vida adulta. Então, eu acho que tem sim uma coisa que precisa de uma atenção, sabe? Porque acho que eles tendem a ficar serem menos resilientes, porque ainda não tem a maturidade, aí acaba gerando uma tristeza. Você acabou de vir da adolescência, que não é fácil, vir adulto e encontra o mundo caótico que vivemos. Então, eu acho que tem uma tristezinha maior. Sim. Eu acho que
não sei se é tristeza, talvez frustração, porque você bate com uma realidade completamente diferente dentro da internet, do online, que nunca esteve tão forte assim, e a tendência é piorar ou melhorar, né? Não sei o que você faz com isso. Eu acho que o online é neutro, o que você faz com ele, que define se é Sim. bom ou ruim. É que nem o dinheiro, né, galera? Muito dinheiro é ruim. Gente, o que você faz com ele, o dinheiro não vai te influenciar em nada, né? Você que decide o que você vai fazer com ele, se vai usar pro bem ou pro mal. Mas é muito diferente a realidade que você vê, a comparação é muito foda, porque tá todo mundo muito feliz, com uma família perfeita, com tudo perfeito. Eu acompanho uma amiga minha, que posso pegar o telefone para ligar a qualquer momento, ela vai me atender. E ela é empreendedora, ela trabalha CLT, ela é mãe de uma menina de 2 anos, que 2 anos também tem esse período aí do Chama Terrible que é Two. adolescência, né? Porque a criança decidiu que ela vai ter opinião para tudo, e ela tá grávida, e ela faz um monte de outras coisas, e ela treina todos os dias. E ela posta, tipo, ela treina todo dia, ela leva a menina pra escola, e ela faz a comidinha, e ela ajuda a filhinha dela a fazer, ajuda, né? Ela traz a filhinha dela pra cozinhar junto com ela, e ela grava isso. E eu falo, meu Deus do céu, como é que eu que só tenho o empreendedorismo para fazer e uma criança que nem nasceu para cuidar, não tô dando conta. E aí vem uma comparação ridícula, sabe? Na minha cabeça, realmente eu não dou conta. Mas aí quando eu encontrei com ela e eu falei com ela, ela falou: "Cara, eu posto várias vezes ao dia, mas são 30 segundos por dia. E vocês tomam como verdade absoluta. Eu Sim. também não consigo fazer alguma coisa um dia, eu também tenho dificuldade daquilo ali, eu também tenho. Só que ela tem muita disciplina, isso é incontestável. Só que se você organizar a sua agenda com disciplina, tal qual a ela faz, talvez você consiga também. A grande questão é, você pega 30 minutos não, 30 segundos, separado, isolado do dia inteiro de uma pessoa, e você acha Um que aquela pessoa recorte. viveu aquilo ali. Aí é muito louco, aí você vai comparar com a sua vida, realmente você vai entrar numa frustração gigantesca. Então, fulano conseguiu um emprego muito mais rápido, fulano conseguiu isso, fulano tá vivendo aquilo. Você não sabe. São 30 Um recorte segundos. muito recortado, né? É que nem eu, levanto, sei lá, agora não mais, né, me respeite, mas eu costumava levantar 5 e tanto, 6 horas ali da manhã e ia pra praia ver o sol. Eu postava, juro pra você, gente, o sol nascendo é assim, se você piscou, ele já tá lá em cima, você nem viu. É muito rápido. Eu postava aquilo, pessoal, você não trabalha não? Eu falei, caramba, velho, eu posso. 5 minutos de sol nascendo, né? Cara, 5 minutos de sol nascendo às 5h40 da manhã, não significa que eu não trabalhe, é isso, né? Doido. Geral, se fosse generalizar um pouco. Prometeu isso, aquilo, bolsa isso, bolsa aquilo, agora tá se enrolando com inflação. E aí, quem vai pagar essa conta é você. As coisas que você imaginava que fosse acontecer, não tá acontecendo. Ah, não, mas eu vou trocar de governo, vai acabar as queimadas, né? Tá pegando fogo, né? Ah, não, vai trocar o governo e agora vai fazer Puta reações crítica país, social, ninguém fala dessas porra também. Eu sou de esquerda, mas ninguém fala, cara, tá um puta governo de esquerda aí no poder, mais queimar. Imagina se fosse o contrário. Olha essas porra que tá acontecendo. É também uma ideologização do povo, que é uma porra também. É um negócio maravilhoso. Aí, Eu acho, Mike, que a gente pode finalizar esse vídeo aqui, mesmo sem finalizar, porque eu acho que mesmo sem finalizar o vídeo inteiro, porque a mensagem aqui é você fala muito, não aqui nos vídeos da vida, que é a importância do senso, né? E eu acho que é isso, a importância do senso, do bom senso e da coerência. Não é porque você tende mais de um lado, aqui eles estão bem discutindo o posicionamento direita-esquerda, mas eu acho que é você encontrar isso. Você não precisa amar o todo, você não precisa odiar o todo, você não precisa se impactar pelo recorte de 30 segundos da rede social e achar que aquilo é a verdade das 24 horas do dia da pessoa. É você entender que tudo são recortes, são muitos fragmentos na vida, e você ir montando a sua composição ali do recorte de cola que a gente fazia de criancinha na escola, do jeito que for harmonioso para você, do jeito que faz bem para você. Eu acho que esse é o desafio, independente de visões, independente do que você consome, é você conseguir montar o seu, porque cada um tá montando o seu com os pedacinhos que tem por aí, sabe? Exatamente, exatamente. Você não tem muito o que fazer no ponto de vista do outro, né? Tipo, o meu companheiro é assim, ele é radicalista, ele radicaliza tudo, enfim, mas o que você pode fazer sobre você, né? Vamos parar de olhar um pouquinho para o mundo dos outros. Não queria usar esse termo, mas vamos lá.
E vamos olhar para você, o que você anda fazendo da sua vida, né? Se você é geração Z, o que você está fazendo, assim? Você está se colocando no papel de se colocar numa caixinha ou colocando todas as outras pessoas dentro de caixas também? Ou você tem uma visão realmente de liberdade, vamos dizer assim, não é nem liberdade, é realidade, né? Falar que toda geração Z não tá nem aí pro trabalho, porra, é uma baita de uma mentira. Tenho vários aqui para te provar o contrário. Uhum. Falar que todo mundo da geração X não gosta, ou dos millennials não gostam da geração Z, tem a gente aqui para te provar o contrário, né? Pessoas físicas aqui, carne e osso, para te provar o contrário. Então, Sim. tudo o que é o absoluto, né? Acho que não tudo, são pouquíssimas exceções, né? Que nem a gente gravou um vídeo agora falando sobre isso, que tinha uma pasta que era verde, e a pasta era verde pronto, aquilo é uma verdade absoluta e pronto, sabe? Não tem outra possibilidade de ser outra cor. Mas tirando pouquíssimas exceções daquilo que é absoluto, não cria mais absolutismo na sua vida, não. É isso. E para te ajudar nessa composição de fragmentos, nesse mundo de hiperinformação, de muita coisa acontecendo, de você não saber quem você ouve, quem você. O que você almeja ser, quem você usa para te inspirar, quem você usa para. Quem você escolhe ficar totalmente longe, é que a gente criou aqui a Nação Correria para mostrar que tudo isso que a gente está discutindo aqui é a inteligência emocional. É você pegar todas as emoções que estão no mundo, entender quais são suas orgânicas, quais são suas que vieram de fora, de família, de ambiente e tal, e usar isso como um ativo de muito valor para você se destacar no emprego e na vida pessoal. A gente fez isso com a nossa trajetória, a gente criou uma metodologia, o Google validou e agora você só tem que aprender ela também, que é simples, é acessível, é muito. A gente não fala muito sobre o tempo, porque o tempo cada um vai entender, né? É uma jornada que a gente criou uma metodologia que você não é obrigado a cumprir em 12 dias e você não é você pode ficar por muito tempo aqui, porque a gente tem várias sessões de mentorias. Então, é um modelo que também você vai entender como faz sentido absorver, como faz sentido aprender. Não é uma técnica, é uma emoção. É você organizar as suas emoções. Então, a gente ensina isso aqui em pequenos fragmentos no CX, mas de forma metodológica, como um processo certinho, aqui no programa da Nação Correria, que a gente vai deixar o link aqui no comentário e que a gente espera encontrar vocês lá também com uma galera que está se desenvolvendo a partir disso. Exatamente. E é isso, meu povo. Faça a sua parte. Você já fez sua parte? Você já deixou seu likezinho aqui? Você já se inscreveu? Você já mandou para alguém que você acha que está precisando disso? Faça a sua parte, hein? E até o próximo vídeo. Até.